Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. A gente hoje vai tratar do seguinte tema. Hoje eu vou falar sobre da fraqueza tirando forças. O que nós vamos falar hoje? O tema é esse, da fraqueza tirando forças. O que é impressionante observar, e isso está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, se você puder já abrir, o livro de Hebreus 11, já vamos ler aqui o primeiro texto, da pregação. Eu falei Hebreus, capítulo de número 11, O capítulo 11 fala sobre a natureza da fé, e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Então, além de explicar o significado, o que significa, o que é fé, fala também dos heróis da fé, daqueles que viveram da fé, daqueles que venceram por meio da fé, Esse texto de Hebreus 11 é um texto muito rico, muito abençoador. Se você tiver tempo depois na sua casa, leia o texto inteiro para você ver como ele é bom, como é edificante para nós, Mas o que nós vamos destacar aqui é o versículo 32, 33 e 34, esses três versículos, O primeiro, o 32, fala assim, e que mais direi? O autor aqui está dizendo, que mais direi? Porque antes, ele já vinha relatando histórias de homens e mulheres, de pessoas, que venceram por meio da fé, conquistaram por meio da fé. E aí ele vai terminando falando, que mais? E que mais direi? Faltar-me-ia, olha para você ver, o tempo contando, de quem? De Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Não coube aqui, é muita história bonita para ser contada. Os quais, versículo 33, os quais pela fé, o que aconteceu? Venceram reinos, olha isso. Praticaram a justiça. Alcançaram promessas. E o que mais fizeram? Fecharam as bocas, dos leões. Olha lá, apagaram a força do fogo. Escaparam do fio, meu Deus do céu, da espada. Agora, essa frase é importante ler juntos, vamos lá. Da fraqueza tiraram forças. Vamos ler de novo? Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Preste bem atenção, o tema é da fraqueza tirando forças. Gente, está vendo esse livro aqui, É a Bíblia Sagrada. Nesse livro aqui contém as palavras de Deus. Os milhares e milhares e milhares e milhares de registros que constam dentro desse livro são registros de pessoas que vivenciaram, estiveram com Deus, participaram junto com Deus de grandes batalhas, como nós já vimos aqui no texto, aqui de Hebreus 11, está descrito lá. E o que é mais impressionante, esse livro aqui, ele, nos dias de hoje, aberto assim como ele está, é a própria boca de Deus falando com a gente. Daqui você vai extrair os grandes ensinamentos para a tua vida. Daqui vai sair
fé para você vencer como eles venceram lá atrás. Entende isso? Você vai conhecer muitas histórias de um povo que serviu a Deus, um povo que teve temor a Deus, um povo que prestou obediência a Deus, um povo que venceu reinos, como nós lemos. É impressionante a história dos profetas, dos patriarcas, dos reis, daqueles que estiveram com Deus. Homens e mulheres serviram a Deus com força, com empenho, com dedicação. Está ouvindo, gente? E aí a gente vê essas histórias e vê a vitória desse povo. Aí a gente vai entender, puxa, eles passaram por isso, passaram. Períodos e momentos de fraquezas, mas na fraqueza tiraram forças. E é isso que a gente vai aprender hoje aqui. Da fraqueza tirando forças. Às vezes, eu e você, a gente se depara, se encontra em situações que parece que nós não vamos conseguir dar conta. Não é verdade? Não vamos conseguir resolver. A gente se sente realmente muito fraco, muito pequeno, diante de algumas lutas, diante de algumas adversidades, de problemas que surgem. Porque nós não estamos isentos de problemas, estamos? Não é porque servimos a Deus que quer dizer que nunca vamos passar por lutas. Muito pelo contrário, eu acho que passamos mais até daquele que não tem Deus no coração, não é? Porque a intenção do inimigo é realmente colocar nossa fé para fracassar. É fazer de tudo para nos levar ao fracasso. Então preste atenção no que eu vou dizer, eu peço a todos que respeite o Espírito Santo que está aqui, porque Deus ele quer falar ao teu coração, amém? Se eu perceber, irmãos, alguém aqui desatento, você me perdoe, porque hoje eu vou chamar a atenção. Sabe por que eu estou falando isso? Com respeito e com amor a vocês, porque eu me consagro para poder subir nesse altar aqui e levar a palavra de Deus para vocês. Agora, se você não está interessado em ouvir a palavra de Deus, eu vou pedir para você se retirar do culto, porque eu não posso perder o meu tempo aqui, e eu não estou perdendo o meu tempo. A tua alma, sou eu quem vou prestar contas a Deus. A Bíblia diz que o pastor vai estar diante do Senhor no dia do juízo, e vai ter que apresentar o seu rebanho. E a minha responsabilidade de sobre a sua vida termina, quando eu passo o recado. Daqui para frente, o que você for fazer é problema seu, não é problema mais meu. Então eu vou pedir respeito ao Espírito Santo que está aqui. Então, por favor, respeite o Espírito Santo, que Ele quer falar ao teu coração. Amém? Aí você vai observando dentro do texto, exatamente o que eu estava falando. Todos nós estamos sujeitos a passar lutas como eles passaram. Jesus, por exemplo, sofreu as mesmas paixões que hoje nós sofremos. Elias sofreu, Moisés, esses nomes conhecidos que a gente tem na Bíblia, a gente conhece Abraão, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Você pensa que foi fácil para eles? Aí a gente vê no tempo de Jesus, Jesus passando as lutas, as perseguições, pensa que foi fácil? Foi não, não foi fácil. Não foi fácil. Pensa bem no que eu estou falando para você. Paulo, você acha que foi fácil para Paulo? Foi fácil para Pedro? Foi fácil para o jovem que Timóteo? Não foi, gente. Para nenhum dos apóstolos, todos tiveram seus momentos de fraqueza. Mas foi na fraqueza que eles tiraram forças. Vou repetir, foi na fraqueza que eles tiraram força. E se eles conseguiram tirar força na fraqueza, irmãos, vamos conseguir também. Sabe, o que está te deixando para baixo? O que está deixando fraco? O que está deixando você numa situação em que você olha e diz, puxa vida, está difícil para mim. Eu não tenho forças para resistir, nem para lutar contra isso. Fique em paz. Porque agora Deus ele vai te dar algumas orientações. Eu quero falar 3 coisas aqui. A primeira, como é o pensamento de quem da fraqueza tira força?
Como é? Como tem que ser o teu pensamento? Como é o pensamento, olha, de quem na fraqueza, da fraqueza, ou melhor, de quem da fraqueza tira força? Como tem que ser o pensamento? Como tem que ser o meu pensamento quando estou fraco? Quer ver? Abra a Bíblia. Mateus capítulo 9. Olha o que diz aí. Mateus capítulo de número 9. Mateus capítulo 9. Quem já achou, diga amém, né? O versículo é o de número 21. Qual é o versículo? E o que é que diz aí? Você pode ler comigo? Porque dizia consigo. O que ela dizia? Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Sabe quem disse isso? Uma mulher. Qual era o pensamento dela? Ela dizia com ela mesma, olha o que ela pensava. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Pensou bem? Essa mulher aqui, ela estava fraca. E o fraco aqui não era, inclusive, fisicamente. Porque tratava-se de uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo de sangue contínuo. Pensa você perdendo sangue continuamente. Isso vai te dar o quê? Uma fraqueza, vai te dar uma anemia, não vai? Você vai ficar anêmico. E era o caso dessa mulher. O texto chega a dizer que ela já havia passado, na mão de vários médicos. E nada melhorava para ela. Havia gastado tudo já que tinha, que possuía. E mesmo assim, não conseguiu sucesso. Mas ela foi persistente. Um dia ela passando, ela ouviu falar de quem? De Jesus. Então ela parou, foi aí que ela pensou, se eu tocar, olha o pensamento de quem consegue tirar força na fraqueza. Se eu tocar, vou ficar curado. Você tem que ser uma pessoa otimista, diga otimista. Tem que pensar. E pensar positivamente. Você entende o que eu falo ou não? Como é o pensamento de quem da fraqueza tira força? Positivo. Estou fraco? Estou fraco. Estou me sentindo realmente debilitado aqui nessa situação. Olha, eu já perdi as forças de lutar por essa causa. Pensa, se eu tocar eu vou ficar boa. Tenha um pensamento otimista, tenha um pensamento positivo. Jesus, mostra-me as vestes das quais eu preciso tocar, porque se eu tocar eu vou ficar curado. E Deus vai revelar para você a sua palavra, e essa palavra será as vestes que você vai tocar. Se você tiver um pensamento, mas tem gente que nem pensa. E quando nós não pensamos, Deus não se manifesta, não há revelação de Deus. Deus quer se manifestar, entende ou não? Então esse é o primeiro ponto. Eu estou fraco? Primeiro ponto, pensar positivamente. Para que na fraqueza eu ganhe força, eu tenha força. Quem está entendendo, irmãos? Esse é o primeiro toque. Segundo, como é a confissão de quem da fraqueza tira força? Como tem que ser a confissão de quem da fraqueza tira força? Abra a Bíblia, por favor, em Joel, capítulo 3. Livro de Joel, capítulo de número 3. Joel capítulo 3. Quem já achou?
verso de número 10. Achou? Ó, Joel capítulo 3, né, versículo 10, né? Joel capítulo 3, versículo de número 10. Tudo bem? Posso ler? Verso 10, preste bem atenção, hein? Ó, forjai espadas das vossas enxadas e lanças, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas o quê? Foices. Agora leia comigo. Diga o fraco, eu sou forte. O que está escrito? Diga o fraco, como tem de ser a confissão de quem da fraqueza tira forças. Diga o fraco, eu sou forte. Essa é a confissão. Entende? Essa é a confissão. Agora, diante de uma situação, a primeira frase que eu falo, está difícil. Primeira frase que eu uso, ixi, complicou, hein? Pode ver se não é assim. Estou diante da situação, a primeira frase que vem na minha cabeça. E agora, o que eu vou fazer? Quando eu podia olhar e dizer assim, eu sou forte. Você está fraco ali, se sentindo fraco. Mas a sua confissão é, eu sou forte. Eu vou conseguir. Eu estou passando por uma luta, pastor, olha, é complicado, dentro de casa. Eu perdi um parente, eu perdi não sei quem, eu perdi um bem, eu perdi. Está difícil demais. Eu sou forte, eu vou passar por essa fase. Eu vou passar por essa luta, eu vou conseguir. Lembra da primeira canção? Nunca diga não posso. Isso é para quem está fraco. Isso é para quem se sente fraco e que precisa de força. Você ganha força pensando positivamente, você ganha força confessando. Irmãos, olha para mim um instante só. Preste bem atenção, nas histórias desses heróis da fé. Eles pensaram, confessaram e por isso que conseguiram. Se eu for um pouco mais adiante, olha, presta atenção. Como é a atitude de quem da fraqueza tira forças? Eu estou falando de atitude. Como é a atitude de quem da fraqueza tira forças? Juízes capítulo 8. Juízes capítulo 8. Como é a atitude de quem da fraqueza tira forças? Quem já achou? O capítulo qual é mesmo? É o 8. E o versículo que vamos ler é o de número 4. Né? E esse 4 diz assim, E como Gideão veio ao Jordão, passou com quem? Os 300 homens que com ele estavam. O que está escrito agora aí? Já cansados. Lê agora. Mas ainda perseguindo. Como é que eles estavam? Eles estavam fracos. Mas ainda, qual é a atitude? Continue, meu irmão. Continue perseguindo.
Continue perseverando, continue insistindo, entendeu? Não para não. Ai, mas estou cansado, não aguento mais. Ai, continua que você vai conseguir. Está entendendo? Isso me remete a um filme. Não sei se você já assistiu esse filme. Se não assistiu, assiste, porque é um filme muito bom. Desafiando Gigantes. Quem já assistiu esse filme? É muito bom. Me lembro de quando o treinador fez um de seus jogadores atravessar carregando o moço nas costas. Lembra disso? O campo inteiro. Cansado, não estou aguentando, está doendo. Até que ele parou. E aí foi anunciado para ele, olha isso, que ele havia atravessado o campo todo. Da fraqueza, ele tirou força, por causa de uma simples palavrinha chamada atitude. Vou repetir uma coisa para vocês. Todos os heróis da fé, registrados nesse livro santo, tiveram bons pensamentos na fraqueza, confissão na fraqueza e atitude na fraqueza. É isso que você tem que levar em conta. Se você tiver pensamento positivo, uma confissão positiva e uma atitude positiva, ainda que você está se sentindo cansado, mas continua perseguindo, perseverando, lutando, continua, você vai atravessar o campo inteiro da tua vida. Não deixa a fraqueza, irmão, ser o teu fracasso. Não deixa a fraqueza sujar o teu nome, te desonrar. Não deixa a fraqueza tirar o exemplo de pessoa que você é e que muitos se espelham em ti. E a fraqueza tem essa capacidade. Então eu quero que você receba no seu coração essa pregação. E eu vou terminar, sabe de que forma? Abra a Bíblia em Provérbios capítulo 24. 24. Provérbios 24. Provérbios 24. E aí a gente estuda. É o Provérbios 24, né? Quem já achou? Muito bem. O versículo é o de número 10. A minha Bíblia está escrito assim: se te mostrares o quê? Frouxo. Agora, olha aqui antes de continuar. Tem tradução que no lugar do frouxo traz a palavra fraco. Tem alguma Bíblia aí falando? Tem de vocês? Tem. Então, preste bem atenção. Se te mostrares frouxo, ou seja, fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, se você se mostrar fraco, frouxo, cansado, no dia da sua angústia, quão pequena será a tua força. Como é que eu tenho que me mostrar no dia da angústia? Pensamento, confissão e atitude. Pensamento positivo, confissão positiva e atitude positiva. Amém? Ah, mas estou fraco. Mas o que aconteceu com Gideão? Cansados, mas ainda perseguindo. Está uma luta, pastor, tá, né? Eu também, é verdade, está uma luta, mas eu não desisti não. É gostoso de ouvir isso quando as pessoas vêm e falam: pastor, está uma luta, hein? Está uma luta, não tem noção, mas eu não desisti não, estou firme, estou perseverando, né? Estou na batalha, não vou desistir. É isso daí. Continua assim, sabe por quê? Porque há uma história que está sendo contada, ou melhor, registrada. E Deus está registrando tudo.
Um dia Ele vai mostrar para você a tua perseverança, o que resultou. Entende ou não? A fé que você colocou em ação, o que te trouxe de benefício. Gente, um dia isso vai se resumir numa única coisa, numa coroa incorruptível que nós vamos ganhar, receber do nosso Deus. Esse é o resumo da história que está sendo registrada. Ele virá com uma coroa, porque aquele que perseverar até o fim vencerá. Ele vai te pôr a coroa para te dizer assim, ó, você teve um bom pensamento, você teve uma boa confissão e teve uma boa atitude. Amém? Então que Deus te abençoe e que te conserve com essa palavra no teu coração. Hoje diferente, estou fraco? Digo fraco, eu sou forte. Amém? Ah, mas está difícil, está fraquinho, está se sentindo tal. Se eu tão somente tocar, vou ficar curada. Ah, mas não sei o que, não, está cansado, mas eu vou continuar. Faça isso. Você vai ver que tudo vai mudar. O problema, sabe o que é, gente? É mais cômodo você jogar a toalha. É mais cômodo, claro, é mais rápido o processo, mais rápido. Mas eu vou te fazer uma pergunta. E o que história você vai poder contar? Você desistiu? Nem perseverou, nem tentou. Não tem história para contar. Fecha os olhos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por falar conosco, por revelar essa palavra, por trazer no nosso coração esse entendimento. Seguro nós estamos e agradecidos também. Obrigado em nome de Cristo por nos alimentar com essa palavra. Amém. Aplauda Jesus. Que bom que você chegou até aqui. Quer assistir outras mensagens? Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!